Você já se hospedou em um hotel antigo e barato só para economizar um pouco numa viagem? Já sentiu aquele arrepio estranho, como se alguém estivesse observando você pelos corredores vazios, mesmo estando completamente sozinho? Agora imagine isso: você está viajando sozinho, num país diferente, hospedado num hotel onde dezenas de pessoas já morreram misteriosamente. E, de repente, começa a se comportar como se algo invisível estivesse te caçando. Corre pelos corredores, se esconde no elevador e age como se estivesse fora de si. Dias depois, seu corpo é encontrado em um dos lugares mais improváveis e nojentos que alguém poderia imaginar. Isso realmente aconteceu. Essa é a história real de Elisa Lam, uma jovem de apenas 21 anos, que saiu do Canadá em 2013 com o sonho de explorar os Estados Unidos. Era para ser uma viagem de autoconhecimento, liberdade e recomeço. Mas acabou se tornando uma das maiores histórias de terror da internet. Um caso que até hoje levanta dúvidas, teorias e arrepios. Tudo começou de forma simples. Elisa era filha de imigrantes chineses, morava com a família em Vancouver e sofria de transtorno bipolar. Mesmo assim, era uma menina doce, cheia de vida e muito sociável. Ela registrava tudo o que vivia em um blog, onde falava sobre suas experiências, medos e sonhos. Era daquelas pessoas que você sente que tem uma alma gentil. Ninguém imaginava que ela terminaria daquele jeito. Durante a viagem, Elisa passou por várias cidades, sempre se locomovendo de transporte público e economizando como podia. Até que decidiu parar em Los Angeles, onde escolheu se hospedar no Hotel Cecil, um prédio antigo, com fama ruim, localizado no centro da cidade, perto da Skid Row, uma região tomada por moradores de rua, criminalidade e abandono. O tipo de lugar que você pensaria duas vezes antes de entrar. Mas para Elisa, parecia apenas mais uma parada. Acontece que o Hotel Cecil não é um hotel comum. Ele carrega décadas de histórias macabras. Suicídios, assassinatos, hóspedes bizarros, serial killers. Richard Ramirez, o famoso Night Stalker, morou lá enquanto cometia seus crimes. Outro serial killer austríaco também se hospedou ali nos anos 90. Vários corpos já foram encontrados no prédio, incluindo o de uma mulher que caiu, ou foi jogada, da janela do quarto. E por mais que essas histórias tenham sido abafadas ao longo dos anos, quem conhece a história do hotel sabe que algo sinistro ronda aquele lugar. E foi nesse cenário que Elisa Lam entrou, sem saber que estava dando o primeiro passo para o seu fim. Dias depois de se hospedar, Elisa simplesmente desapareceu. Ela parou de mandar mensagens para os pais, não apareceu para o check-out e não foi mais vista pelos outros hóspedes. As coisas dela ainda estavam no quarto, intactas. Nenhum sinal de luta. Nenhuma pista. A polícia foi chamada. Após buscas frustradas, eles decidiram revisar as imagens das câmeras de segurança do hotel. Foi aí que tudo mudou. O vídeo da câmera de segurança do elevador viralizou no mundo inteiro. Elisa aparece entrando no elevador como se estivesse fugindo de algo. Ela aperta vários botões, olha para os lados, se esconde num canto, age como se estivesse completamente apavorada. Mas nas imagens, não há ninguém. Nenhuma alma viva aparece atrás dela. Muitos acreditam que ela estava tendo um surto psicótico. Outros juram que ela estava sendo perseguida por algo que a câmera não pôde captar. Um espírito? Uma entidade? Ou algo ainda mais sombrio? O que ninguém esperava era onde encontrariam Elisa semanas depois. Clientes começaram a reclamar da água do hotel. Estava preta, tinha gosto estranho, cheiro podre. Um funcionário foi verificar os tanques no topo do prédio. Ao abrir um deles, lá estava o corpo de Elisa, boiando na água escura. Você conseguiria dormir tranquilo sabendo que, por dias, tomou banho e bebeu dessa água? Como ela foi parar lá em cima? Como passou pela tampa minúscula do tanque? Porque ninguém viu nada. Esse caso deixou o mundo inteiro em choque. E até hoje, ninguém consegue explicar direito o que realmente aconteceu com Elisa Lam. Foi um acidente? Um surto? Um assassinato? Ou algo que vai muito além da nossa compreensão? Vancouver, Canadá. Uma cidade pacífica, cercada por montanhas e floresta, onde a chuva fina parece nunca cessar. Foi ali que nasceu Elisa Lam, filha de imigrantes chineses que trabalhavam duro para oferecer uma vida melhor às filhas. Elisa era o tipo de jovem que se destacava sem fazer esforço. Não por chamar atenção, mas porque havia nela uma energia doce, frágil, quase melancólica. Quem a conhecia sabia que ela era gentil, educada, tímida, mas curiosa sobre o mundo. Apesar da aparência calma,
Elisa enfrentava uma batalha interna desde a adolescência. Ela havia sido diagnosticada com transtorno bipolar e depressão. Tomava medicação controlada e fazia acompanhamento médico. Em seu blog pessoal, compartilhava textos profundos, sinceros e, por vezes, sombrios. Falava sobre sentimentos de solidão, de medo e da luta constante para se manter funcional. Era sensível, mas também corajosa. Sonhava em conhecer o mundo, experimentar coisas novas e vencer os próprios limites. Foi assim que, no início de 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem sozinha pelos Estados Unidos. Ela planejava visitar várias cidades da costa oeste, documentando tudo em seu blog e redes sociais. Uma espécie de mochilão da alma, como ela mesma descreveu em um dos posts. A família apoiou, mas ficou preocupada. A mãe, especialmente, pedia que Elisa ligasse todos os dias. E ela cumpria essa promessa com zelo. Até parar, de repente. No final de janeiro, Elisa chegou em Los Angeles, uma cidade vibrante e contraditória. Entre as palmeiras, o glamour e os turistas, há também pobreza extrema, crimes e abandono. E foi justamente no coração dessa cidade caótica que ela se hospedou, no Hotel Cecil, localizado na esquina da 640 South Main Street. O Cecil tinha preços baixos e uma fachada decadente, mas atraía viajantes que queriam economizar. Ninguém imagina que aquele prédio de aparência comum tinha um passado mais sombrio que muitos filmes de terror. Construído em 1924, o hotel já havia presenciado dezenas de mortes. Suicídios, assassinatos, acidentes estranhos. Durante a década de 80, o bairro ao redor virou lar de criminosos, usuários de drogas e pessoas em situação de rua. A energia ali era pesada, quase opressiva. Quem trabalhava no local dizia que o hotel parecia vivo, como se estivesse absorvendo a escuridão de tudo o que acontecia entre aquelas paredes. Elisa ficou hospedada no quarto 506, inicialmente em um dormitório compartilhado. Mas, após queixas de outros hóspedes por seu comportamento esquisito, a gerência a transferiu para um quarto individual. Algo nela já não estava bem. Relatos dão conta de que ela conversava sozinha, falava alto em momentos aleatórios e parecia perturbada. Mesmo assim, em suas últimas postagens, Elisa ainda mostrava empolgação. Falava de passeios, de livros que estava lendo, de lugares que queria visitar. Nenhuma pista real de que algo ruim estava prestes a acontecer. Nos corredores escuros e mofados do Cecil, Elisa parecia estar completamente sozinha. Mas, será que estava mesmo? O elevador rangia. As lâmpadas piscavam. E aquele cheiro estranho que impregnava os andares mais altos era ignorado por muitos. Mas não por Elisa. Ela parecia sentir algo que os outros não percebiam. Certa noite, ela sumiu. Ninguém viu ela sair. Seu celular, laptop, passaporte e todos os pertences continuavam no quarto, intactos. Era como se ela tivesse evaporado. A polícia foi acionada, buscas foram feitas. Nenhuma resposta. Os dias viraram semanas. E enquanto a família se desesperava, o hotel seguia funcionando normalmente. Até que, um dia, os hóspedes começaram a reclamar de um detalhe grotesco: a água. Saía preta, tinha gosto estranho, cheiro de podridão. Foi assim que encontraram Elisa lá. Dentro de um tanque de água no topo do prédio. Pelada, com as roupas boiando perto do corpo. Nenhum sinal de violência. Nenhuma explicação. Mas antes disso, houve algo que a câmera de segurança do elevador captou. E essas imagens mudaram tudo. Os primeiros dias de Elisa no Hotel Cecil pareciam normais, ou quase isso. Ela andava pela cidade sozinha, visitava livrarias, tirava fotos de lugares históricos e postava nas redes sociais como qualquer turista faria. Só que algo começou a mudar. E não foi de uma vez. Pelos corredores do hotel, funcionários relatavam ter visto Elisa falando sozinha em voz alta, gesticulando como se estivesse brigando com alguém que não estava ali. Uma camareira disse que, em um dos dias, ao entrar no quarto, encontrou a jovem parada no meio do cômodo, imóvel, olhando fixamente para o nada, como se estivesse escutando algo. Quando a funcionária chamou seu nome, Elisa apenas virou o rosto devagar, sorriu e disse: "Ele ainda está aqui." Essa frase nunca mais saiu da cabeça da mulher. Elisa também foi vista no saguão pedindo mapas e fazendo perguntas repetitivas, como se estivesse tentando entender a planta do prédio. Ela perguntava, por exemplo, se os quartos davam acesso direto ao telhado, ou se havia outra forma de subir sem acionar os alarmes. O comportamento incomodava os hóspedes, que passaram a reclamar.
Por isso, a gerência decidiu transferi-la do dormitório coletivo para um quarto individual. A partir dali, ninguém mais interagiu com ela. No dia 31 de janeiro, Elisa deveria ter feito o check-out e seguido viagem para Santa Cruz. Mas ela simplesmente não apareceu. A gerente do hotel estranhou, e quando entraram em seu quarto, encontraram tudo arrumado. Mala pronta, objetos pessoais intactos, mas nenhuma Elisa. O telefone da jovem foi direto para a caixa postal. As mensagens da mãe ficaram sem resposta. A polícia foi chamada imediatamente e começou as buscas. Vasculharam o hotel inteiro. Vasculharam cada quarto. Vasculharam o telhado, o porão, os arredores. Nada. Foi então que decidiram revisar as câmeras de segurança. E o que encontraram, ninguém estava preparado para ver. Na gravação feita por uma câmera instalada no elevador, Elisa aparece por volta das 2h30 da madrugada. Ela entra apressada, como se estivesse fugindo de alguém. Aperta vários botões de uma vez, e depois se esconde no canto, como se esperasse que a porta fechasse rapidamente. Mas ela não fecha. O elevador simplesmente não responde. Elisa sai, olha para os lados do corredor, volta correndo para dentro. Repete o movimento várias vezes. Em certo momento, ela começa a fazer gestos estranhos com as mãos, como se estivesse sentindo o ar à sua frente ou tentando comunicar algo. Depois, ela sai de vez do elevador, e desaparece. O elevador só volta a funcionar depois que ela sai. O vídeo foi liberado pela polícia para tentar conseguir pistas da população. Mas quando caiu na internet, virou um fenômeno assustador. Milhares de pessoas começaram a analisar quadro a quadro. Uns disseram que Elisa estava drogada. Outros viram ali sinais de esquizofrenia. Mas houve quem enxergasse algo muito mais macabro. Um vulto? Uma sombra no canto do vídeo? Algo ali parecia errado. Inexplicável. Com o vídeo viralizando, vieram as teorias. Algumas diziam que Elisa estava sendo perseguida por alguém invisível. Outras falavam em um jogo espiritual chamado Elevator Game, um ritual coreano onde se acessa outra dimensão usando uma sequência específica de andares dentro de um elevador. Elisa teria tentado isso? Enquanto isso, os dias passavam. O hotel seguia funcionando. Mas os hóspedes começaram a reclamar de um detalhe incômodo. A água dos chuveiros e torneiras estava preta, tinha um gosto metálico e cheiro podre. Um casal de turistas chegou a dizer que o gosto era de morte. Foi então que, no dia 19 de fevereiro, 19 dias depois do desaparecimento, um funcionário subiu ao telhado para verificar os tanques de água. Os alarmes estavam funcionando, a porta estava trancada, mas ele deu um jeito de entrar. E ali, dentro de um dos tanques, encontrou o corpo de Elisa Lam. Pelada, boiando, com o rosto voltado para cima, olhos abertos. As roupas estavam no fundo, junto com o celular. O corpo já estava em decomposição. O que deixou a polícia perplexa foi o seguinte: a abertura do tanque era tão pequena que nenhum dos bombeiros conseguia entrar para tirar o corpo. Foi preciso cortar o metal com ferramentas pesadas. Então, como Elisa conseguiu entrar ali? Sozinha? E por quê? Quando o funcionário do hotel abriu a tampa do tanque de água, a princípio pensou que fosse um animal morto. O cheiro era insuportável, e a água tinha um tom verde escuro quase preto, densa e contaminada. Mas então, algo boiou. Era um corpo. Um corpo humano. O choque foi imediato. O funcionário caiu de joelhos, vomitando ali mesmo. Ligaram para os bombeiros. Quando chegaram, os profissionais tentaram, em vão, entrar pelo buraco estreito no topo do tanque. Mas nem o mais magro deles conseguia passar. A tampa tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro. Pequena demais para que alguém entrasse, ainda mais carregando algo. Eles tiveram que cortar o tanque com equipamentos industriais para conseguir retirar o corpo. Era Elisa Lam. Despida, com o rosto flutuando de olhos abertos, em um estado avançado de decomposição. Ela estava ali, desde o início. E o mais perturbador, os hóspedes estavam bebendo e se banhando com aquela água. Durante quase 3 semanas. Crianças, idosos, casais em lua de mel. A cozinha do hotel também usava aquela água para preparar café da manhã. Milhares de pessoas tiveram contato direto com um corpo em decomposição. Isso deixou o mundo em choque. A perícia foi feita com urgência. O resultado apontou que não havia sinais de violência, estupro ou drogas em níveis fatais. As autoridades concluíram que Elisa Lam havia tido um surto psicótico, subido até o telhado sozinha, tirado a roupa e se jogado no tanque de água, onde acabou se afogando. Simples assim.
Mas nada fazia sentido. Para começar, o acesso ao telhado era fechado por uma porta trancada e com alarme. Para Elisa ter subido sozinha, ela teria que ter desativado o sistema ou escalado por uma saída de emergência sem ser vista, o que não foi registrado por nenhuma das câmeras. Além disso, o tanque de água não era apenas difícil de acessar. A tampa era pesada e de difícil manuseio. Abrir sozinha, tirar a roupa, entrar, fechar e ainda assim não deixar vestígios ao redor? Era improvável. Quase impossível. A família não aceitou o laudo oficial. Para eles, Elisa estava sendo perseguida por alguém, ou por algo. O vídeo do elevador ainda ecoava na mente de todos. Aquelas imagens perturbadoras, o comportamento estranho, os gestos no ar. Tudo indicava que havia mais naquela história do que as autoridades estavam dispostas a admitir. Os teóricos da conspiração começaram a agir. Alguns sugeriram que Elisa teria sido assassinada e jogada no tanque por alguém do hotel. Outros acreditavam que havia alguma experiência secreta sendo feita com hóspedes. Mas a teoria mais assustadora de todas envolvia o próprio Hotel Cecil. Segundo especialistas em fenômenos paranormais, o local é conhecido por ser um dos pontos com maior atividade sobrenatural dos Estados Unidos. Serial killers se hospedaram ali. Pessoas se mataram aos montes. Muitos dizem que o prédio é uma espécie de portal para forças malignas. Elisa, com sua sensibilidade e fragilidade mental, teria sido alvo fácil para essas entidades. Um investigador paranormal anônimo afirmou que a gravação do elevador mostrava claramente uma presença invisível, que estaria interagindo com Elisa. Ele destacou movimentos sutis no vídeo, a forma como o elevador não fecha, as mudanças bruscas no comportamento dela, o tempo exato em que a porta volta a funcionar. Tudo isso seria obra de algo que a perseguia. E, de fato, o vídeo não é apenas estranho. Ele parece errado. É como se a realidade ali tivesse sido distorcida. Até hoje, o caso permanece oficialmente como um acidente. Mas ninguém realmente acredita nisso. O próprio hotel tentou apagar a história com reformas e mudanças de nome. Mas não adiantou. Porque uma coisa é certa, o que aconteceu com Elisa Lam não foi apenas um erro de julgamento. Foi um encontro com algo que está além do nosso entendimento. Algo que vive, respira e se alimenta dentro daquele prédio amaldiçoado. E talvez, ainda esteja lá. O caso de Elisa Lam foi arquivado. Oficialmente, sua morte foi classificada como acidental, atribuída a um surto psicótico que teria levado a jovem a escalar o prédio e entrar sozinha em um dos tanques de água, onde acabou se afogando. Nada mais a investigar. Nada mais a dizer. Mas essa explicação nunca satisfez ninguém. Nem os pais. Nem os investigadores. Nem o público que acompanhou o caso com olhos atentos. Havia lacunas demais, perguntas sem resposta, detalhes que simplesmente não se encaixavam. A primeira grande dúvida sempre foi: como Elisa entrou naquele tanque? A tampa era pesada, o buraco pequeno demais, e não havia marcas no entorno que indicassem escalada ou uso de ferramentas. Nenhum vídeo mostrou ela subindo. Nenhum alarme disparou. Nenhuma testemunha viu ou ouviu nada. O acesso era restrito e protegido, ao menos no papel. Alguns sugeriram que Elisa teria sido levada até o local por outra pessoa. Mas não havia sinal de luta. Nenhuma substância química em seu organismo. Nenhuma digital suspeita. Nenhum indício de violência física. Outros acreditam que ela estava em transe. Como se algo, ou alguém, a tivesse conduzido até ali. Talvez não com palavras, mas com uma força invisível. Uma energia que apenas ela sentia. Você se lembra daquela frase dita por uma camareira? Ele ainda está aqui. Elisa Lam parecia ter consciência da presença de algo. Algo que ninguém mais via. Ela andava pelos corredores olhando para os cantos como se estivesse acompanhando movimentos. Parava de repente. Sorria para o vazio. Se escondia em elevadores. Falava com o nada. E se não fosse apenas um surto? E se o Hotel Cecil estivesse mesmo vivo? Especialistas em ocultismo afirmam que certos lugares acumulam energia. Que, quanto mais sofrimento acontece em um local, mais ele se torna um condensador de dor. Um ímã de tragédias. E o Cecil é exatamente isso. Nos registros históricos, ao menos 16 suicídios confirmados aconteceram ali. Pessoas que pularam das janelas, se enforcaram no quarto, se cortaram na banheira. Algumas delas deixaram bilhetes. Outras, nada. Como se uma força silenciosa as empurrasse ao abismo. Hóspedes afirmam ter ouvido sussurros no meio da noite. Portas batendo sozinhas. Sensação de estarem sendo observados.
E mais de um funcionário já pediu demissão alegando que não aguentava mais ouvir os gritos do quinto andar, mesmo quando o andar estava vazio. A morte de Elisa Lam só veio reforçar a reputação sombria do hotel. Após o caso, o prédio tentou reabrir com um novo nome, Stay On Man. Pintaram as paredes, trocaram o letreiro, modernizaram os quartos. Mas nada disso foi suficiente. A energia continuava lá. E, como se fosse uma maldição, outros acontecimentos estranhos seguiram. Uma hóspede, anos depois, jurou que acordou no meio da noite com uma jovem parada no pé da cama. Ela estava molhada, com os cabelos grudados no rosto. Quando a mulher gritou, a figura sumiu. As autoridades não registraram nada. Mas quem estava lá naquela noite nunca mais esqueceu o cheiro de ferrugem que ficou no quarto pelos dias seguintes. E até hoje, se você digitar o nome Elisa Lam na internet, encontrará mais perguntas do que respostas. Teorias bizarras, análises técnicas do vídeo do elevador, conexões com rituais, experimentos e até com o filme Dark Water, de 2002, onde uma garota é encontrada dentro de um tanque de água num prédio antigo, após desaparecer misteriosamente. Coincidência? Ou aviso? O caso de Elisa Lam não terminou com sua morte. Ele continua vivo, assim como o Hotel Cecil. E talvez, quem se hospedar ali novamente, possa acabar sentindo o mesmo chamado que Elisa sentiu. A diferença é que agora, todo mundo sabe como essa história pode terminar. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com Elisa Lam? Depois de tudo que foi mostrado, as câmeras, os relatos, os fatos, ainda assim, a sensação é de que falta algo. Como se estivéssemos tentando montar um quebra-cabeça com peças que simplesmente não existem. Ou que foram escondidas, de propósito. A imagem de Elisa no elevador ainda é reproduzida por milhares de pessoas. Existem canais dedicados só a analisar o vídeo, quadro por quadro. Há quem afirme que vê uma sombra entrando no elevador. Outros garantem que, em certo momento, ela parece estar sendo puxada para fora. Só que talvez o maior terror não esteja no vídeo, mas no que não foi filmado. Ninguém sabe o que aconteceu com ela nas horas entre a última aparição e a descoberta do corpo. Ninguém sabe como ela chegou até o telhado sem ser notada. Ninguém sabe o que se passava dentro da cabeça dela naquele momento. Ou se ela estava mesmo sozinha. O caso foi encerrado, mas nunca resolvido. E essa é a parte mais assustadora. Porque não estamos falando de uma lenda urbana, de uma história criada para assustar. Estamos falando de uma pessoa real. De uma jovem cheia de sonhos, que saiu em busca de si mesma e acabou presa num pesadelo que parece não ter fim. E o local que engoliu Elisa, ainda está lá. O Hotel Cecil permanece em Los Angeles. Agora com outro nome, outra fachada, outro marketing. Tentando apagar um passado que é mais forte do que qualquer tinta ou reforma. E por mais que tentem modernizar, existe algo naquele prédio que não muda. Algo que se esconde nas paredes. Nos canos. Nos espelhos dos corredores mal iluminados. Se você pesquisar, vai encontrar dezenas de relatos de pessoas que estiveram lá e sentiram calafrios, ouviram sussurros ou acordaram no meio da noite com uma sensação de pânico sem motivo algum. Teve gente que saiu no meio da madrugada, largou a chave na recepção e foi embora sem olhar para trás. O caso de Elisa Lam é como um aviso, um lembrete cruel de que nem tudo nesse mundo tem explicação. E que às vezes, lugares ruins não apenas existem, eles chamam por você. E quando você atende esse chamado, talvez nunca mais volte a ser o mesmo. Mas a pergunta continua ecoando. O que aconteceu com Elisa Lam? Você pode acreditar na versão oficial. Pode aceitar o laudo de afogamento e encerrar o caso como um acidente triste. Ou pode seguir a trilha das perguntas não respondidas, das coincidências sombrias, das manifestações estranhas no hotel, e tirar suas próprias conclusões. Só tome cuidado. Porque histórias como essa têm o hábito de grudar na sua mente. E o mais assustador é que, quando você pensa que entendeu tudo, surge mais uma peça solta. E aí, você começa a se perguntar: se fosse comigo, eu conseguiria sair daquele hotel? Talvez Elisa tenha deixado mais do que um mistério. Talvez ela tenha deixado um aviso. Você já teve aquele brinquedo estranho na infância? Aquele que parecia te observar? Aquele que, por algum motivo, te dava medo, mesmo parado num canto do quarto, sem fazer absolutamente nada? Agora, imagine descobrir que ele realmente estava vivo. Não como um robô ou um brinquedo inteligente, mas como uma entidade.
Uma presença maligna presa dentro de um corpo de pano e palha. E pior, com sede de vingança. Em 1900, na ensolarada e aparentemente pacífica cidade de Key West, na Flórida, uma criança chamada Jenny Otto recebeu um presente que mudaria sua vida para sempre, um boneco. Mas ele não era qualquer boneco. Vestia roupas de marinheiro, tinha olhos de botão escuros e um sorriso, que parecia zombar de quem olhasse por muito tempo. Jenny o chamou de Robert. E, por algum motivo que ninguém conseguia explicar, a conexão entre os dois era intensa demais. No começo, tudo parecia inofensivo. Jenny conversava com Robert, ria com ele, dormia abraçado com o boneco e o levava para todo lado. Mas, em pouco tempo, as coisas começaram a mudar. A família começou a ouvir duas vozes vindo do quarto, mesmo sabendo que Jenny estava sozinho. Objetos começaram a se quebrar misteriosamente pela casa. Quadros caíam da parede sem motivo. Portas se trancavam sozinhas. E Jenny sempre dizia a mesma frase, com os olhos arregalados, o rosto pálido. Não fui eu. Foi o Robert. Ninguém acreditava. Mas todos sentiam a presença do boneco. Como se ele estivesse vivo. Segundo a lenda, uma empregada da família, uma mulher de descendência caribenha que trabalhava em silêncio e levava nas costas anos de injustiça e humilhações, amaldiçoou o boneco com um ritual voodoo, colocando ali um espírito vingativo. Uma entidade que se alimentava do medo, principalmente o medo infantil. A partir daí, tudo desandou. As risadas de Jenny viraram gritos. As conversas viraram sussurros. E o boneco, mesmo parado, parecia observar cada movimento da casa. Até que uma noite, os pais de Jenny encontraram o menino no canto do quarto, tremendo, abraçado nos joelhos, e o boneco sentado na cadeira da escrivaninha, com a cabeça inclinada para o lado, olhando direto para eles. Foi o bastante. Eles colocaram Robert no sótão, trancaram a porta e proibiram Jenny de voltar lá. E assim, o boneco ficou esquecido por anos. Ou pelo menos, era o que todos pensavam. Porque, anos depois, quando Jenny já era adulto, ele voltou para a casa dos pais. E sabe o que ele fez? Ele foi até o sótão. E libertou Robert. Dizem que, desde então, o boneco passou a andar pela casa à noite. Que Jenny jantava com ele todos os dias. Que falava com ele como se ainda fosse criança. E que, mais uma vez, coisas começaram a desaparecer. Gritos voltaram a ser ouvidos. Vizinhos disseram ter visto a sombra de uma criança no sótão, mesmo quando Jenny estava fora de casa. Hoje, o boneco Robert está em exposição no museu. Dentro de uma vitrine. Com câmeras de segurança apontadas para ele 24 horas por dia. E os funcionários juram que, às vezes, o boneco muda de expressão. Ou muda de posição. Ou, simplesmente olha diretamente para você, mesmo através do vidro. E sabe o mais assustador? Se você tirar uma foto dele sem pedir permissão, sua vida desanda. Acidentes, doenças, morte. Centenas de cartas chegam todos os anos ao museu, pedindo perdão a Robert. Implorando para que ele retire a maldição. Agora me diz. Você ainda acha que os brinquedos assassinos são só ficção? Por que essa história? Essa história é real. Key West, 1900. A cidade parecia a saída de um cartão postal. Sol constante, ruas tranquilas, palmeiras balançando com o vento vindo do mar e casas com sacadas de madeira pintadas de branco, enfeitadas com flores vibrantes. Mas por trás da fachada ensolarada e dos sorrisos falsos dos moradores, escondia-se um lado muito mais sombrio. Em uma dessas casas vitorianas, numa rua isolada chamada Eaton Street, morava a família Otto. Ricos, respeitados e extremamente rígidos. O Sr. Thomas Otto era um advogado conhecido, sempre sério e direto. A Sra. Otto, uma socialite, pouco se envolvia com o filho e preferia dedicar seu tempo a bordados, reuniões e aparências. No meio desse lar frio e metódico, crescia um menino solitário chamado Jenny. Com cerca de 6 anos, Jenny não tinha amigos. Passava os dias brincando sozinho em seu quarto, criando mundos imaginários com bonecos, lápis de cor e rabiscos nas paredes, que depois eram motivo de bronca. Era uma criança sonhadora, sensível e invisível para os pais. Até o dia em que tudo mudou. Uma das empregadas da casa, uma mulher de origem haitiana, que pouco falava e sempre andava com olhos baixos, foi demitida repentinamente. Há quem diga que ela foi acusada injustamente de roubo. Outros juram que ela foi pega fazendo rituais estranhos nos fundos da casa. Mas o que ninguém nega é que, antes de ir embora,
ela deixou um presente especial para o pequeno Jenny, um boneco de aproximadamente 1 metro de altura, feito à mão, com um terno de marinheiro e olhos escuros de vidro. O nome dele é Robert, disse ela, olhando diretamente para o menino, com um leve sorriso no rosto. Cuide bem dele. Ele vai te proteger, e vai ser seu melhor amigo. Jenny ficou fascinado. Era como se, naquele momento, ele tivesse recebido algo mais do que um brinquedo. Era um companheiro real. A partir daí, ele passou a levar Robert para todos os lados. Conversava com ele. Contava segredos. Arrumava a roupa do boneco com o maior cuidado do mundo. E todas as noites, colocava uma almofada na cadeira do quarto, sentava Robert lá e cochichava para ele até dormir. Os pais, no início, acharam fofo. Afinal, ele nunca tinha demonstrado tanto apego a nada antes. Mas logo, o clima começou a mudar. Certa manhã, a mãe de Jenny entrou no quarto e viu o menino chorando, rodeado de brinquedos quebrados. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, Jenny apenas respondeu: "Foi o Robert." Ele ficou bravo. As risadas se transformaram em tensão. Jenny passou a ter pesadelos frequentes. Começou a se recusar a sair do quarto. E dizia que Robert não queria que ele fosse brincar com outras crianças. A governanta da casa jurava ter ouvido barulhos estranhos vindo do quarto durante a madrugada. Risos. Passos. Arranhões na parede. Certa noite, o pai de Jenny, irritado com mais um incidente, desta vez um espelho quebrado e uma cadeira jogada longe, entrou furioso no quarto. O que encontrou foi o menino encolhido debaixo da cama, dizendo baixinho: "Ele está bravo com você agora, papai?" A partir daí, os Otto começaram a evitar o assunto. Era mais fácil fingir que o boneco era apenas um brinquedo velho do que aceitar a ideia de que algo sobrenatural podia estar acontecendo debaixo do próprio teto. Mas o que eles não sabiam é que quanto mais ignoravam Robert, mais poder ele ganhava. Nos meses que se seguiram, a casa dos Otto se transformou em um cenário de terror velado. As coisas já não estavam normais, e nem pareciam ter volta. Jenny ficava cada vez mais recluso. Passava horas trancado no quarto, conversando sozinho. Mas não era uma conversa qualquer. Quem escutava pela porta jurava ouvir duas vozes distintas. Uma era infantil e suave de Jenny, e a outra era rouca, grave e debochada. Só havia um detalhe: Jenny estava sozinho lá dentro. Pelo menos era o que todos achavam. A família tentou racionalizar. É a imaginação dele. Ele está crescendo. Vai passar. Mas nada passava. Os brinquedos de Jenny começaram a aparecer mutilados. Braços arrancados. Cabeças giradas. Bonecos rasgados de forma precisa. Ao ser confrontado, Jenny sempre tinha a mesma resposta, com uma calma estranhamente sombria: "O Robert não gosta deles." Certa noite, a mãe de Jenny acordou assustada com um som de passos rápidos no corredor. Levantou-se, acendeu as luzes e seguiu os ruídos até o quarto do filho. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Jenny dormia profundamente, coberto até o pescoço. Mas na cadeira ao lado da cama, Robert estava sentado, virado para a porta, com o pescoço inclinado e o olhar fixo na mulher. Era como se estivesse esperando por ela. O coração dela quase parou. Ela fechou a porta e correu de volta ao quarto. Mas não disse nada ao marido. Nos dias seguintes, os empregados da casa começaram a pedir demissão. Uma criada fugiu no meio da noite dizendo que viu o boneco se mover sozinho. Outra afirmava que ouviu ele rir, não uma risadinha inocente, mas uma gargalhada sádica, com raiva, como se zombasse de todos. Mesmo assim, o senhor e a senhora Otto se recusavam a aceitar qualquer coisa sobrenatural. Eles preferiam culpar Jenny. Castigos, gritos, ameaças. Mas nada resolvia. Jenny apenas se fechava ainda mais, e falava com Robert por horas. Certo dia, um visitante da família, um tio distante, veio passar uns dias na casa. Curioso com os rumores, decidiu investigar o tal boneco por conta própria. Durante a madrugada, subiu até o quarto de Jenny e pegou Robert da cadeira. Desceu até o porão e o trancou dentro de um baú velho, que ficou preso com corrente e cadeado. Na manhã seguinte, encontraram o tio morto na cama, com os olhos arregalados e a boca aberta num grito congelado. A causa? Parada cardíaca. Mas o detalhe que ninguém explicou: ao lado do corpo, sentado na cadeira do quarto de hóspedes, estava Robert. Livre, ileso e sorrindo. A partir desse ponto, os pais de Jenny entraram em pânico. Levaram o boneco para o sótão,
O trancaram lá dentro e selaram a porta com madeira e pregos. Jenny chorou. Gritou. Mas era tarde demais. Mesmo assim, a casa não voltou a ser normal. Às vezes, ruídos de passos eram ouvidos no sótão. Outras vezes, risadas baixas. E Jenny, agora cada vez mais pálido e retraído, dizia que ouvia Robert chamar por ele todas as noites. Ninguém mais subiu lá. Ninguém mais mencionava o nome do boneco. Mas todos sabiam. Ele ainda estava lá. Esperando. Crescendo. Alimentando-se da escuridão. O tempo passou. Jenny cresceu, se formou, viajou pelo mundo, tentou esquecer. Tentou fingir que Robert era apenas um delírio da infância. Mas tem coisas que não se apagam. Tem coisas que esperam. Quando os pais de Jenny morreram, ele herdou a antiga casa na Eaton Street. Agora, já um homem feito, casado com uma mulher chamada Anne, decidiu voltar para viver ali, onde tudo começou. A casa, mesmo reformada, guardava uma atmosfera estranhamente pesada. Portas rangiam sem vento. Espelhos pareciam sujos mesmo limpos. E o sótão? O sótão ainda estava selado. Até que, numa tarde nublada, Jenny subiu até o andar de cima, guiado por algo que nem ele sabia explicar. O coração batia acelerado, as mãos tremiam, mas ele tinha que saber. Ele arrancou as tábuas com um pé de cabra, uma por uma. A porta se abriu com um estalo seco. E lá, entre o pó e as teias de aranha, estava ele, Robert. Sentado no canto, intacto. Os olhos de botão escuros. O uniforme de marinheiro levemente amarelado pelo tempo. O mesmo sorriso macabro. Jenny pegou o boneco nos braços como se reencontrasse um velho amigo. E naquele momento, tudo recomeçou. Anne começou a notar comportamentos estranhos no marido. Ele passava horas trancado no antigo quarto, sentado com Robert. Falava sozinho. Ria, às vezes discutia com ele em voz alta. Começou a se afastar das visitas, a negligenciar os compromissos e até a esquecê-la por completo. Jenny, isso tá indo longe demais, ela dizia. É só um boneco velho. Você precisa se livrar disso. Mas Jenny surtava. Ele não é só um boneco. Ele é meu amigo. Ele me protege. Ele me entende. Naquela noite, Anne acordou assustada. Ouvia passos no corredor. Desceu da cama, foi até o quarto de hóspedes, o congelou. A porta estava entreaberta. E por uma fresta, ela viu Robert sentado numa cadeira. Mas o que a fez quase desmaiar foi o que veio em seguida. O boneco virou a cabeça lentamente em sua direção. Ela correu, trancou-se no quarto e implorou para Jenny jogar aquilo fora. Ele riu. Um riso sem emoção. Você vai se acostumar, ele só está te testando. Mas Robert não era paciente. Nos dias seguintes, Anne começou a ouvir a voz do boneco chamando seu nome à noite. Sussurrando coisas indecifráveis. Dizia que ela não pertencia ali. Que estava atrapalhando. E então começaram os acidentes. Talheres apareciam jogados pelo chão. Roupas rasgadas. A cama revirada. Lâmpadas quebradas. E uma vez, Anne acordou com arranhões no braço. 3 marcas finas, paralelas, como unhas pequenas. Jenny jurou que ela devia ter se machucado dormindo. Ela tentou ir embora. Fez as malas. Desceu as escadas, mas parou ao ver Robert sentado no último degrau, com a cabeça inclinada para o lado. Ela gritou por Jenny. Mas ele não respondeu. Estava trancado no quarto com o boneco, rindo. Foi naquele dia que Anne decidiu fugir. Saiu correndo da casa e nunca mais voltou. Jenny, agora completamente entregue, passou a viver em função do boneco. As janelas ficavam fechadas, as portas trancadas. Vizinho algum o via mais. E então, um dia, tudo silenciou. Sem cartas. Sem luzes acesas. Sem barulhos. Quando os moradores da cidade resolveram investigar, já era tarde. Encontraram Jenny morto em sua cadeira de balanço. E, no seu colo, sentado como um rei, estava Robert. Com um sorriso ainda mais largo. E os olhos? Mais vivos do que nunca. Quando Jenny foi encontrado morto, o choque tomou conta de toda Key West. Mas o que deixou todos sem chão foi o que viram na cena. Robert no colo dele, imóvel, com seu sorriso macabro congelado. Mas, estranhamente, os olhos pareciam quase vivos. Os investigadores tiraram fotos, vasculharam a casa, mas nenhuma explicação racional apareceu. Nenhuma pista do que realmente havia acontecido. Com o passar dos dias, a casa foi esvaziada e Robert foi levado para o museu local.
uma pequena sala cheia de relíquias da cidade, com histórias curiosas, mas nada comparado ao terror daquela peça. O boneco foi colocado numa vitrine de vidro, com um aviso claro: não toque. Não fotografe. Mas a curiosidade é uma coisa perigosa. E a maldição? Essa, não se desfaz tão facilmente. Funcionários do museu relataram fenômenos estranhos logo nas primeiras semanas. Luzes piscando, câmeras desligando sozinhas, e o mais perturbador: visitantes que sentiam arrepios na espinha, mesmo em dias quentes e ensolarados. Alguns juram que Robert muda de expressão ao longo do dia. Outros dizem ter visto o boneco virar a cabeça para encará-los. Há relatos de fotos que, depois de tiradas, mostram olhos vermelhos brilhando atrás do vidro. Cartas chegam ao museu, de pessoas pedindo desculpas, implorando perdão por terem tirado fotos ou mexido na vitrine. A lenda de Robert, o boneco assassino, tornou-se parte do folclore da cidade. E a pergunta que ninguém ousa responder é: quem realmente está dentro daquele boneco? Jenny? A empregada amaldiçoada? Ou uma força muito mais antiga e cruel? E se você, que está assistindo agora, pensar em se aproximar desse boneco algum dia, cuidado. Porque nem todos os brinquedos que parecem inofensivos são feitos para brincar. E algumas maldições nunca acabam. Você acredita em monstros? Não os que vivem nas telas de cinema, mas os que se escondem nas sombras do mundo real. Aqueles que a gente ouve nas lendas, nas histórias sussurradas pelos mais velhos, que juram que viram, ou ouviram, alguma coisa que a ciência nunca conseguiu explicar. Essa história não começa com trovões ou castelos assombrados. Ela começa com sangue. Muito sangue. E um grito, que ninguém escutou. Era uma noite gelada de lua cheia na região rural de Podkarpacy, sudeste da Polônia. O tipo de noite em que o silêncio parece pesado, sufocante. A floresta ao redor da pequena vila chamada Czarna ficava parada, como se prendesse a respiração. As árvores, altas e retorcidas, se balançavam levemente com o vento frio que cortava o campo como uma lâmina. Os moradores mais antigos diziam que, quando a lua ficava cheia e vermelha como carne viva, a criatura acordava. Striga. O nome ecoava nos cochichos entre as crianças e nas preces nervosas dos anciãos. Uma mulher que nunca descansou em paz. Dizem que nasceu com 2 corações e 2 almas. Quando morreu, só uma alma seguiu para o além. A outra ficou. E com o tempo, apodreceu. Se transformou em algo faminto. Naquela noite, Lucas, um rapaz de 22 anos, voltava de uma festa em uma vila vizinha. Ele ria sozinho, ainda bêbado, cantarolando uma música antiga, andando pela trilha de terra que atravessava o campo e passava perto da floresta. A estrada era estreita, flanqueada por árvores que mais pareciam vigiar quem passava. Ele não tinha medo. Nunca teve. Achava que essas histórias de criatura voadora eram pura bobagem de velho supersticioso. Mas o riso de Lucas parou de repente. Um vento estranho soprou contra o seu rosto. Não era só frio. Era podre. Um cheiro de carne passada, como se algo morto estivesse ali por perto. Ele olhou para cima, meio zonzo, e viu um vulto passando rápido demais pelo céu. Achou que era um corvo gigante, talvez uma coruja. Mas aquele som, um bater de asas forte, quase violento, o fez parar no meio da estrada. Que porra foi essa? Lucas piscou. Tentou seguir em frente. Foi então que ouviu algo pousar atrás dele. Um som seco. De garras na terra. Virou devagar. E viu. A coisa estava ali. Parada, olhando. Alta. Muito mais alta que ele. As asas, abertas, negras como a noite, se estendiam por quase 2 metros. A pele parecia ressecada, com partes brancas como ossos à mostra. Os olhos? 2 buracos fundos e escuros. E as unhas, afiadas como lâminas. Vai se fuder, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Tentou correr. Mas as asas da striga bateram uma vez. Só uma. E ela já estava sobre ele. O grito que Lucas deu foi tão alto que até os animais da floresta se calaram. Mas ninguém escutou. Ninguém. O sangue escorreu pela estrada, tingindo a terra de vermelho. No dia seguinte, quando o sol começou a nascer atrás das montanhas, um fazendeiro encontrou o corpo. Ou o que sobrou dele. O rosto de Lucas estava paralisado em puro terror. O pescoço, com uma mordida profunda, já seco. As veias do corpo pareciam murchas.
Como se não houvesse mais uma gota de sangue. E a marca das garras na terra? Estavam lá. Como se o inferno tivesse mandado um aviso. Porque a Striga tinha voltado a caçar. Czarna era o tipo de vila que parecia esquecida pelo tempo. As ruas de terra batida eram cobertas de neblina quase o ano inteiro, e as casas de madeira envelhecida tinham janelas pequenas, sempre com cortinas fechadas. O único som constante era o canto das corujas, ecoando entre os pinheiros altos que cercavam a vila como uma muralha natural. Parecia um lugar tirado de um conto antigo, onde cada pedra tinha uma história, e cada sombra, um segredo. Ali, as lendas não eram apenas histórias para assustar crianças. Eram parte do cotidiano. Era comum ver velhas pendurando ramos de arruda nas portas, mães sussurrando orações antigas antes de dormir, e homens deixando velas acesas nas janelas nas noites de lua cheia. Principalmente nas noites de lua cheia. Nessas ocasiões, ninguém saía. Portas trancadas, olhos baixos. O medo tinha nome. E asas. Mas Lucais não acreditava nessas coisas. Filho de um fazendeiro e de uma professora de escola, ele sempre foi o tipo de jovem que zombava das tradições. Alto, forte, com cabelo castanho escuro e olhos claros, era conhecido por ser simpático, mas teimoso. Gostava de festas, de caminhar pela floresta mesmo à noite, e achava divertido provocar os mais velhos com frases do tipo: "Se essa tal de Striga existe, que venha me pegar." Muitos diziam que ele era corajoso. Outros, que era apenas burro. Naquela semana, Lucais tinha ido a uma festa de colheita na vila vizinha de Mielek. Era uma comemoração tradicional, com muita bebida, danças folclóricas e fogueiras altas. Ele saiu de lá por volta das 2 da manhã, rindo alto e recusando a oferta de um amigo para dormir por lá. Disse que preferia caminhar sozinho pela floresta. Que a lua cheia o ajudaria a enxergar o caminho. E que, se encontrasse a tal criatura, faria uma selfie com ela. Ninguém achou graça. Lucais pegou a estrada que ligava Mielek a Czarna. A trilha, apertada e escura, passava bem no meio da floresta. Árvores cobertas de musgo se erguiam como braços torcidos, e os sons da noite se intensificavam. Um sapo aqui, um estalo ali, mas nada parecia amedrontá-lo. O rapaz caminhava tranquilo, como se estivesse em pleno dia. Mas a natureza estava estranha naquela noite. Até os animais pareciam calados demais. Não havia grilos, nem corujas. O silêncio era quase doloroso. E o vento carregava um cheiro, diferente. Algo entre ferro enferrujado e carne estragada. Lucais notou. Parou. Mas logo balançou a cabeça e seguiu, dizendo para si mesmo que era só a cerveja fazendo efeito. Enquanto ele andava, do alto das árvores, 2 olhos o seguiam. Fixos. Famintos. Na vila, sua mãe acordou no meio da noite, com o coração acelerado. Disse depois que sonhou com um pássaro enorme batendo as asas e sangue escorrendo da boca dele. Chorou por horas, mesmo sem saber por quê. O tempo todo, a Striga já estava caçando. Lucais caminhava pela trilha como se estivesse num passeio qualquer, mas a floresta parecia outra. Não era só o silêncio. Era a sensação. Como se o mundo ao redor estivesse errado. O ar estava mais denso, pesado, difícil de respirar. A lua cheia iluminava o caminho à frente, mas as sombras nas laterais pareciam se mover sozinhas. Algo observava. Ele sentia. Não via. Mas sentia. A cada passo, o mato ao redor se agitava, como se pequenas patas rastejassem entre as folhas secas. Ele parava, virava rápido, olhava. Nada. Só as árvores imóveis e o silêncio sufocante. Ainda assim, o medo começava a tomar conta. Lucais riu nervoso, tentando afastar a sensação com zombaria. "Bora, Striga, cadê você, criatura de conto de fadas?" Nesse momento, ouviu o primeiro som. Um estalido seco atrás dele. Como se algo tivesse quebrado um galho com o peso do corpo. Ele girou de uma vez. Nada. Mas o estômago apertou. Ele começou a andar mais rápido. O segundo som veio logo depois. Um bater de asas. Rápido, intenso. Mas não era som de ave. Era mais forte. Mais monstruoso. Dessa vez, Lucais correu. A floresta ao redor virou um borrão. As árvores passavam rápido, mas o som do bater de asas o acompanhava. Acima, alguma coisa voava abaixo. Ele tropeçou, caiu no chão de terra úmida, mas se levantou rápido. Tinha certeza, alguém, ou alguma coisa, estava brincando com ele. E então veio a risada. Baixa.
arrastada. Uma gargalhada sussurrada, que parecia vir de dentro da cabeça dele. Não era humana. Era rouca, gutural. E vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Ele gritou. Gritou por ajuda, por socorro, por qualquer coisa. Mas tudo que respondeu foi a própria voz ecoando de volta. A floresta era um labirinto de sombras, e ele estava sozinho. Desesperado. Começou a correr em outra direção, sem saber onde estava indo. Foi quando viu algo à frente. Um vulto parado. Enorme. De costas. Lucas pensou em voltar, mas seus pés congelaram. A criatura virou o rosto devagar. E ele viu. Os olhos eram duas cavidades negras. A boca se abriu, revelando dentes finos e longos, como agulhas. O som que saiu dali era como o rasgar de carne viva. A criatura se ergueu, abrindo as asas em um estalo que sacudiu os galhos ao redor. Lucas caiu de joelhos. Não conseguia respirar. Não conseguia gritar. Só conseguia olhar. Astriga caminhou até ele. Não corria. Caminhava com calma. Sabia que ele não ia a lugar nenhum. A cada passo, a terra parecia morrer sob seus pés. As folhas secavam. Os insetos fugiam. O mundo silenciava. Ele tentou rezar. Mas as palavras não saíam. A criatura esticou uma das mãos com garras imensas. Tocou o peito de Lucas, como se sentisse seu coração batendo. E então, como se aquilo fosse um sinal, se inclinou sobre ele, encostando a boca no pescoço do rapaz. Lucas finalmente conseguiu gritar. Mas era tarde demais. O som da carne sendo perfurada, o sangue escorrendo e a garganta tentando expelir um último pedido de ajuda foram as últimas sensações que teve. Astriga sugava tudo. A vida, o sangue, a alma. Quando terminou, a criatura ergueu o rosto, sujo de vermelho, olhou para a floresta, e abriu as asas mais uma vez. Na vila, no exato instante, uma janela se quebrou sozinha. Um gato começou a miar sem parar. E o vento soprou forte, trazendo o som de algo, rindo ao longe. Porque aquela não seria a última vítima. O sol nasceu devagar naquela manhã, como se tivesse medo de iluminar o que estava por vir. A vila de Czarna acordou envolta por uma névoa espessa, mais densa do que o habitual. Os galos não cantaram. Os cães, geralmente barulhentos, estavam escondidos sob as varandas, tremendo. Havia algo no ar. Algo que até os animais conseguiam sentir. O primeiro a encontrar o corpo de Lucas foi Janus, um camponês velho que levava seu rebanho de ovelhas para o pasto. Ao ver os abutres circulando baixo sobre a trilha, ele se aproximou devagar, segurando o cajado com força. E quando viu o que restava do rapaz, deixou o cajado cair e recuou, cambaleando. Lucas estava jogado no chão de terra como um boneco quebrado. Os braços abertos, os olhos vidrados para o céu cinzento. A pele do rosto estava esticada, pálida demais, quase translúcida. O pescoço? Destroçado. Não por dentes normais, mas por algo muito maior, que abriu um buraco profundo entre o ombro e a clavícula. Como se tivesse sugado até a última gota de sangue. O corpo estava seco. Murchado. E ao redor dele, marcas de garras no solo. Quando os outros moradores chegaram, o pânico tomou conta. É ela, murmurou uma mulher, cobrindo a boca com as mãos. Astriga voltou. O padre da vila foi chamado às pressas. Levou sal, cruzes, água benta. Mas nem ele conseguiu esconder o medo. Aproximou-se do corpo com o crucifixo tremendo na mão, e suas palavras de oração saíam fracas, quase sussurradas. Mas o que mais assustou a todos não foi só o estado do corpo. Foi o que encontraram gravado na árvore mais próxima. Com garras profundas, havia uma palavra entalhada na casca grossa. Fome. Astriga não estava satisfeita. Ela queria mais. Durante o velório, a vila inteira compareceu. O caixão de Lucas foi lacrado. Ninguém quis ver o corpo de novo. Diziam que ele parecia estar sorrindo, mas não era um sorriso humano. Era algo distorcido. Como se a criatura tivesse deixado uma marca até nos músculos do rosto. Naquela noite, ninguém dormiu. Todos trancaram janelas, colocaram crucifixos sobre as portas, queimaram incensos antigos e rezaram até a garganta doer. Mas no fundo, sabiam que era inútil. Porque uma lenda não se combate com fé. E o que voltou para Czarna não era um mito. Era real. Horas depois do enterro, a mãe de Lucas ouviu um barulho no quintal. Um bater de asas forte. Correu até a janela e viu um vulto. Alto. Parado na escuridão. Os olhos brilhavam em vermelho. A criatura não se aproximou. Ficou ali, imóvel.
Como se observasse. Como se dissesse, eu escolhi ele, mas eu lembro de você. Ela caiu de joelhos, gritando, rezando, chorando. Mas quando os vizinhos chegaram, não havia mais ninguém do lado de fora. Apenas pegadas, como de garras, marcadas na terra. Na mesma noite, o velho Janus desapareceu. Encontraram apenas sua bengala, quebrada, perto da floresta. Nada mais. Nem um fio de cabelo. Nem uma gota de sangue. A vila agora respirava medo. E a Striga? Ela não era mais só uma história. Ela era a fome encarnada. E estava só começando. O tempo passou, mas a paz nunca mais voltou à vila de Czarna. Depois da morte de Lucais e do desaparecimento de Janus, os moradores começaram a abandonar o lugar aos poucos. As casas eram deixadas para trás com tudo dentro, móveis, roupas, fotos nas paredes. Como se a pressa de fugir fosse maior que qualquer apego à memória. Só as mais velhas resistiam. Diziam que não adiantava fugir da Striga, ela sabia onde cada um morava. A mãe de Lucais, Helena, se recusou a ir embora. Estava tomada por culpa, dor e uma obsessão crescente. Passava os dias olhando pela janela, segurando um terço que já estava preto de tanto ser apertado. À noite, deixava velas acesas pela casa inteira. Chegou a enterrar crucifixos no quintal. Colocou sal nos batentes. E mesmo assim, ela sabia, não era suficiente. Ela começou a ouvir passos no sótão. Batidas nas paredes. Vozes chamando seu nome com a voz do filho. Mama, abre a porta, tá frio aqui fora. Era o som exato. A mesma entonação que Lucais usava quando voltava bêbado para casa. Só que ele estava morto. E mesmo assim, ela ouviu. Toda noite. Na sexta noite após o enterro, não aguentou. Subiu até o sótão com uma vela tremendo nas mãos. A madeira do piso estalava sob seus pés. A cada passo, a voz ficava mais clara. Mama, tô aqui. A vela apagou sozinha. E no escuro, ela viu. O corpo de Lucais. Ou algo que parecia ser ele. Os olhos estavam escuros. A boca torta. A pele, pálida e enrugada. Ele sorriu. Mas não havia nada humano naquele sorriso. Eu voltei, mama. Mas agora, tenho fome. Helena gritou tão alto que os vizinhos ouviram do outro lado da vila. Correram até lá, mas já era tarde. Encontraram a porta escancarada, a vela caída no chão, e sangue. Muito sangue. Subindo as escadas, as marcas estavam por todo lado. Como se unhas enormes tivessem arranhado as paredes. Mas o corpo de Helena nunca foi encontrado. Naquela noite, a lua estava vermelha de novo. O prefeito da vila declarou o estado de calamidade. E no dia seguinte, Czarna virou uma vila fantasma. Nenhuma alma ficou. As casas foram abandonadas, e a floresta começou a engolir tudo com o tempo. Mas a história não acabou ali. Anos depois, um grupo de jovens exploradores urbanos resolveu visitar o local, gravar vídeos para o canal deles. Era só mais uma aventura em uma vila amaldiçoada. Riram das histórias. Fizeram piadas com os crucifixos nas janelas. Entraram na casa de Helena e encontraram os restos do sótão, o velho terço, e marcas. Garras. Como se alguém ainda arranhasse as paredes. Durante a madrugada, a câmera de um dos garotos gravou o último registro conhecido. Uma sombra com asas enormes passando por trás da janela. E uma voz, sussurrando em polonês. Ainda não terminei. A fita foi encontrada caída na floresta. Mas os jovens, nunca voltaram. Hoje, dizem que se você for até Czarna durante a lua cheia e ficar em silêncio, consegue ouvir as asas cortando o vento. E alguém chamando por você com a voz de alguém que já morreu. Porque a Striga não só mata. Ela espera. Ela observa. E ela volta. Sempre que sente fome. A lenda da Striga pode parecer só mais uma história assustadora de um vilarejo esquecido da Polônia. Mas quem escuta os detalhes, quem vê as marcas, quem sente o frio na espinha quando a lua está cheia, sabe que tem algo errado. Não importa se você acredita ou não. Porque o mal não precisa da sua crença para existir. Ele só precisa de silêncio. De escuridão. De uma alma distraída voltando para casa sozinha. Quantas lendas parecidas você já ouviu? Quantas vezes alguém desapareceu sem deixar rastro e foi chamado de caso sem solução? E se, no fundo, existirem criaturas famintas à espreita, como a Striga? Seres antigos, esquecidos, que vagam pela terra esperando uma noite certa, uma lua cheia, um nome chamado no escuro? Czarna continua vazia até hoje. As casas estão lá,
cobertas pelo mato e pela poeira. O vento assovia entre as frestas das portas, como se soprasse lembranças. Mas ninguém entra. Nem mesmo curiosos. Os que tentam, não voltam. E as pegadas? As garras? Sempre aparecem frescas pela manhã. Alguns dizem que a Striga não caça mais só naquela vila. Que ela anda. Que segue os nomes que chamam a atenção dela. Que se você falar o nome dela alto demais, repetir a história com detalhes demais, ela escuta. De algum lugar. Talvez você tenha feito isso agora. Talvez, enquanto assistia esse vídeo, sentiu um arrepio. Um vento gelado passando pela nuca. Um som distante que não tinha explicação. Talvez alguém tenha te chamado com uma voz familiar, mas que você sabe que não podia ser real. Se for o caso, não olhe pela janela. E, por tudo que é mais sagrado, nunca atenda se alguém bater à sua porta durante a madrugada, dizendo: "Mama, tá frio aqui fora." Se gostou dessa história, confira outras aqui no canal e comente o que achou. Você já ouviu falar da Striga antes? Acredita que criaturas assim ainda existem? Deixe seu comentário e compartilhe com quem ama, ou teme, histórias de terror.